nome é Alexandre, eu entrei no curso de mecatrônica em 2017, no segundo semestre, e eu me formei em 2023, no primeiro semestre. O que te motivou de início assim a escolher o curso de engenharia mecatrônica? Eu, na verdade, sabia que eu queria fazer mecatrônica desde que eu era criança, desde que eu descobri que existia o curso de mecatrônica. Sempre gostei muito dessa parte de robótica, desde a época da escola. Então, acho que desde o sexto ano, assim, do fundamental, eu já sabia que eu queria fazer engenharia mecatrônica aqui na UNB. Mas teve algum momento durante o seu curso, assim, enquanto você estava estudando, que teve uma virada de chave? Que você pensou, nossa, eu achava que eu queria isso, mas agora eu confirmei que eu realmente queria? Eu já entrei bem confiante do que eu queria fazer, mas se teve algum momento de virada de chave, eu acho que talvez ali pela metade do curso, geralmente é quando a galera começa a se questionar, né, entrar em dúvida, assim. Eu passei por esse momento, mas daí você tem que sempre se perguntar, pô, beleza, vamos supor que engenharia mecatrônica não é pra mim. Então o que seria, entendeu? E se nenhuma outra coisa passar na sua cabeça, você continua mais um pouquinho. Você já fez bastante aqui, termina. Se em algum momento você quis muito e só agora você está começando a se questionar se é isso que você mesmo que você quer terminar de fazer, você ainda está no caminho certo. E durante a sua trajetória aqui na universidade, quais professores, matérias mais marcaram você? Projetos também, você participou de algum projeto, alguma entidade? Já no primeiro semestre eu tive 2 professores que me marcaram bastante. Um deles foi o professor Guilherme. Não sei, foi o primeiro contato assim, que eu tive com um professor universitário. E diferente do ensino médio, que era cheio de brincadeirinha, chama de professor ali, ele brinca de volta, coisa assim, era uma coisa séria que a gente estava fazendo ali. E foi muito difícil para mim essa matéria porque eu nunca tinha feito programação na minha vida. Então ele me marcou bastante por causa da seriedade dele, assim, foi uma mudança de chave, assim, pô, agora eu sou um universitário. E também teve o professor Adail, de cálculo. 2 professores que me impactaram bastante, até hoje quando eu encontro com eles nos corredores, sempre uma experiência muito boa. Mais para frente no curso também me deparei com alguns outros professores, por exemplo o Guilherme Caribé, ele foi um dos fundadores do curso de mecatrônica, excelente professor. Deixa eu ver, de alguma forma o Brito também me impactou bastante, ele foi meu orientador de TCC até, então foram alguns professores que marcaram minha trajetória. Aí você também perguntou sobre alguns projetos que eu participei, eu não cheguei a participar de equipes de competição, né? Vocês devem ter se familiarizado com algumas delas durante as palestras de IEM. Mas eu participei do Centro Acadêmico por 2 anos, na gestão do Centro Acadêmico. Eu fui um dos fundadores da Atlética na época, fiquei lá por 2 anos também. E no final da minha graduação eu entrei para o Lara, né? Meu último semestre de graduação eu entrei para o Lara, eu tinha bastante tempo disponível. E lá eu comecei a fazer pesquisa. Então esses foram os principais momentos assim, da minha graduação. E houve algum momento durante a sua graduação que você diria que foi o maior desafio que você enfrentou? Principalmente no começo da graduação, como eu falei antes, né? Todo mundo aqui no curso eram os melhores da turma de matemática, o melhor de física, o melhor de sei lá o quê. Então, muita gente aqui entrou sem saber estudar, sem aprender a estudar, sem precisar estudar. Então, eu fui uma dessas pessoas e quando eu entrei aqui, eu levei um tempinho para virar a chavinha e aprender a estudar. Aprender a pedir ajuda para as outras pessoas. Sempre vai ter alguém melhor que você na parte de mecânica, na parte de elétrica, na parte de computação. Eu tinha muita dificuldade na parte de computação, então muitas pessoas me ajudaram nisso. Essa é uma coisa que façam o mais rápido possível. Entendam que é normal ter dificuldade e aprendam a pedir ajuda. Em qual momento você percebeu que você gostaria de continuar fazendo? Eu acho que foi justamente na parte final do curso. No meu último semestre eu entrei para o Lara. Entrei lá porque eu sempre quis entrar, mas eu nunca tinha tempo. Coisa que eu admito que talvez tenha sido uma falha minha, né? Eu devia ter feito tempo para me dedicar a esses grupos de pesquisa. Mas lá que eu comecei a ter a independência de ter uma curiosidade, saber que não existe resposta para aquilo e talvez caiba a mim descobrir a resposta para aquilo. Isso me empolgou muito e foi o que me motivou a estar onde eu estou no mestrado. Depois que eu terminei a graduação, eu passei ainda 6 meses trabalhando só como pesquisador no laboratório.
E daí eu já tinha dedicado 1 ano àquela pesquisa, vou entrar no mestrado logo. Eu já tinha 1 ano de pesquisa feita, se eu ainda tenho mais 2 para dedicar isso aqui, dá para fazer um trabalho muito bom. Entendeu? Então esse foi o principal motivador. Você acha que o curso de Engenharia Mecatrônica aqui da Universidade de Brasília prepara bem os estudantes, os graduandos, para o mercado de trabalho? A resposta geral é sim. A UNB te prepara bem para o mercado de trabalho ou para fazer um mestrado ou um doutorado em qualquer outro lugar do mundo. Falo isso com embasamento de que eu conheço pessoas que fizeram isso e elas chegam lá muito bem preparadas, sempre são pessoas de destaque. Eu diria que principalmente porque a UNB ela te força a sair um pouquinho do caminho tradicional. Você tem que ir um pouquinho além. Né? Eu brincava que muitas matérias o trabalho começa consertando a máquina, entendeu? Às vezes está meio desatualizada, você precisa primeiro ir ali, você precisa ser uma pessoa com recursos, entendeu? Você precisa ter o manejo para lidar com essas coisas. O que eu diria que daria para melhorar é que eu senti falta um pouco da parte prática. Isso você só vai conseguir se você sair bastante do caminho que a mecatrônica faz o trajeto para você, né? Então, busquem optativas, façam optativas que sejam do seu interesse, não façam optativas só por fazer, entendeu? Para matar crédito de optativa. Entendam primeiro que profissional você quer ser, em qual área, porque mecatrônica, muito genérico, mas se você sabe que você quer ir para a indústria, por exemplo, talvez for pegar umas matérias de mecânica, matérias de elétrica, você sabe que você quer ser programador, tem muita matéria de computação para você pegar. Então, o curso cru, as matérias obrigatórias, ela te prepara para pegar as optativas para te formar como um excelente profissional. Entendi. Entendeu? Eu diria que é isso. O que eu acho que poderia melhorar é o curso ser um pouco mais transparente quanto a isso. Tenham em mente que deixa para fazer as matérias optativas talvez um pouquinho mais para frente, entendeu? Quando você já souber um pouquinho o que você quer fazer. Ou isso, ou pega uma matéria optativa um pouco mais generalista, entendeu? Porque caso você queira encontrar o que você quer fazer. E uma vez que você encontrar, faça as optativas naquilo ali. É isso que eu diria, talvez, que poderia melhorar um pouquinho. Mas sim, a UNB te dá os recursos para ser um excelente profissional no mercado. Entendido. Hoje você atua no Lara. Poderia nos explicar suas principais fontes de pesquisas? Sim, o Lara é o Laboratório de Automação e Robótica, ele fica no SG11 e lá a gente tem 3 principais projetos no momento, que é a EduBot, que é de robótica educacional para crianças de escola pública, a gente tem a Unbeatables, que é o projeto de futebol de robôs humanoides, e a gente tem o EMA, que é a parte de estudo de reabilitação. O que eu faço lá, eu trabalho atualmente no EMA, a gente trabalha com eletroestimulação funcional, para fazer com que pessoas com lesão medular voltem a realizar movimentos funcionais com as pernas. A gente aplica isso ao ciclismo. Então, um estímulo elétrico nas pernas e fazendo isso de forma coordenada, a gente consegue fazer ele pedalar uma bicicleta. Qual é o seu principal papel no EMA? Tá. Eu passei por algumas diferentes fases no EMA, mas a minha pesquisa ela é voltada para fazer simulações musculoesqueléticas para otimizar o movimento de pedalada. Então eu coloco no computador um modelo do nosso voluntário. Lá eu crio todas as hipóteses que eu quiser para fazer ele pedalar da forma como eu quiser e eu posso avaliar quais seriam as sequências de ativações musculares para gerar aquele movimento. Uma vez que ele faz o movimento que eu quero, eu posso aplicar isso no nosso sistema real. Então, através de simulações, eu aplico isso no nosso ambiente real já de forma otimizada. Mas eu também tenho a função de fazer as manutenções mecânicas do nosso projeto, então fazer as manutenções do nosso triciclo. Eu dou os treinos do nosso voluntário, eu treino as pessoas que entram no laboratório, caso elas queiram seguir uma linha de pesquisa parecida com a minha. Então, acho que essas são as minhas principais funções no EMA, além de, claro, ser um aluno de mestrado. Então, assistir matérias, dar aula, e todas as outras funções de um aluno normal. Que tipo de tecnologia e conhecimento de engenharia mecatrônica você aplica no projeto? Certo, então eu aplico muita coisa de mecânica, né? E não na parte de manutenção do triciclo, não é essa mecânica que eu estou falando, e programação.
A minha pesquisa envolve muito programação porque eu preciso desenvolver meu sistema, eu preciso rodar minhas simulações, eu preciso ser capaz de criar problemas ótimos para serem resolvidos e eu preciso ter em mente uma noção de mecânica, né? É um sistema dinâmico acontecendo ali e eu preciso ser capaz de programar ele. Então, esses dois principalmente. Apesar de ser um projeto de eletroestimulação, eu não uso tanto a parte da elétrica, mas eu uso a parte de controle, entendeu? Então, eu uso a parte de controle, ótimo, eu uso a parte de mecânica para entender a minha simulação e eu uso a parte de programação para realizar minhas simulações. Tem que existir um programa por trás disso. Quais foram os principais desafios técnicos ou humanos que vocês enfrentaram dentro do projeto EMA? Foram alguns, vamos em ordem cronológica, né? Existe o desafio técnico de tornar o nosso sistema totalmente embarcado, né? Ele já foi em um momento no passado, deixou de ser, a gente teve que embarcar de novo, então fazer ele ser totalmente não necessário de uma fonte de alimentação externa, por exemplo, ele é totalmente independente. A gente teve que fazer um retrofit no nosso sistema, na parte mecânica e na parte eletrônica, porque estava velho, defasado já. Tem o desafio humano, né? A gente precisa de pessoas para gerir o projeto, e também o nosso projeto envolve estudos em uma pessoa humana, né? Então tem todos os problemas de teve um imprevisto, ou está doente, ou também o fato de que o nosso sistema não vai se comportar sempre da mesma forma, porque justamente tem um fator humano. Então vai ter dias que ele vai pedalar igual a um foguete, igual a uma máquina, vai ter dias que ele vai ter chegado da balada na noite anterior e não vai render tanto assim, entendeu? Então, todos esses fatores afetam bastante, entendeu? E por a gente estar trabalhando com uma pessoa com lesão medular, ele não consegue mascarar isso, tipo, se esforçando um pouquinho a mais. Então, tudo isso afeta nossas medidas de desempenho. Então, a gente nunca sabe se é o nosso sistema que está dando errado, se é o nosso voluntário que não está num bom dia, tudo isso afeta bastante. A gente tem parcerias com a fisioterapia e educação física, principalmente. Lá no laboratório, a gente tem um fisioterapeuta, ele é do laboratório do João Durigan, lá na Ceilândia. Então, ele é um aluno de doutorado de fisioterapia, ele que acompanha a gente ali. É muito importante ter essa multidisciplinaridade justamente para regular o que o outro está fazendo e todo mundo aprender junto. E a gente também tem o pessoal da educação física justamente para ajudar a gente na questão dos treinos, né? A gente precisa ter uma melhoria de performance constante, então tem que ter um acompanhamento de um educador físico. Então, cada um tem a sua área de especialidade, mas todo mundo tem que aprender um com o outro, entendeu? O pessoal da fisioterapia e educação física são 100% capazes de tocar um treino sozinho ali, assim como a gente também é, entendeu? Justamente porque a gente aprendeu um com o outro e a gente sabe o que pode e o que não pode ser feito. Então, cada vez que for ter uma mudança, tem que ter o consenso entre essas três áreas. Acho que na minha trajetória da graduação eu lidei com muitas situações onde você precisava ter um certo manejo para lidar com pessoas. Então, acho que habilidades interpessoais é uma coisa que é muito importante vocês desenvolverem. Vocês precisam ser capazes de se comunicar. As habilidades de conseguir se aproximar das pessoas são muito importantes. É uma coisa que eu uso muito. E, claro, pensamento computacional. Você precisa entender como se comunicar com a máquina, entendeu? Como ela pensa. Você precisa entender o que pode dar um problema ou não. Então, tenham em mente o pensamento computacional. É uma habilidade muito boa. Mecânica. Você tem uma noção de como corpos se comportam, a noção mecânica, entendeu? Tem a noção de computação, tem a noção mecânica. E mesma coisa para elétrica, entendeu? Você precisa ter uma noção de elétrica, você precisa entender o que um controlador faz, qual tipo de controlador, para que ele serve. Então, essas habilidades são essenciais, entendeu? Sobre hoje, o mercado de hoje, quais são os principais desafios para quem está se formando hoje em mecatrônica? Para quem está se formando hoje em mecatrônica em Brasília, a dificuldade é que Brasília não tem muita indústria, né? Então, a maioria dos meus colegas estão hoje na área de tecnologia, na parte de TI. Então, é um mercado muito grande que tem aqui em Brasília, que muitas pessoas vão para essa área, mas o maior desafio é o fato de não ter indústria. Fazer meu estágio em Curitiba, na indústria, foi imensamente valioso isso. Então, o engenheiro mecatrônico ele é valorizado, mas você tem que achar o contexto certo para você se valorizar mais ainda, entendeu?
Então, Brasília tem essa dificuldade. Você considera seguir carreira acadêmica ou continuar em outros projetos, pesquisa? Como é que... Essa é uma pergunta difícil. Eu estou no momento de tomar essa decisão, né? Eu vou terminar meu mestrado agora no final do ano. Então, eu estou vendo todas as minhas possibilidades. Se for o caso, eu estou disposto a seguir carreira acadêmica até o final do doutorado, mas nunca foi algo assim, nossa, quero ser professor, quero ser um pesquisador. Meu sonho mesmo era trabalhar na indústria. Mas para muita indústria, um doutorado é uma coisa que acrescenta bastante. Então, eu estou nesse momento de tomada de decisão e estou vendo as melhores opções para mim no momento. Você teve alguma experiência internacional que influencia hoje o que você faz? Sim, eu tive algumas. A primeira foi ainda no ensino médio. Eu fui um aluno de intercâmbio, morei nos Estados Unidos por um ano letivo, né? Mais recentemente, durante o mestrado ainda, bem no começo do meu mestrado, eu tive uma oportunidade de passar 3 meses estudando na Espanha. Então foi lá que eu fui trabalhar com minha co-orientadora hoje e acompanha meu trabalho até hoje. Então lá eu tive uma experiência muito grande de pesquisa séria, em laboratório sério, pessoas sérias. E isso rendeu muitos frutos. Então depois disso eu fui para a Suíça, justamente para participar das Olimpíadas Biônicas. Mais recentemente, agora em maio, eu fui apresentar um trabalho num congresso de robótica de reabilitação. Então eu digo que nenhuma experiência foi inválida e todas elas foram acrescentando para o que eu venho fazendo hoje. Do seu trabalho de conclusão de curso, o que você apresentou? Sempre que eu pensava no que eu queria fazer no futuro, eu sabia que eu queria fazer mecatrônica e eu já sabia que eu queria trabalhar na parte de reabilitação. Então, durante minha graduação, eu fiz o máximo de matérias que eu podia direcionado para essa área. E no meu TCC, eu fiz o desenvolvimento de uma perna de exoesqueleto para reabilitação de pessoas com AVC. Esse trabalho é do Graco, foi justamente com o professor Brito, que foi meu orientador nisso. Esse trabalho já tinha sido iniciado há um tempo antes de eu começar a trabalhar nele. Então, pessoas da mecânica fizeram um TCC em cima disso, justamente na parte de montar a perna. E eu entrei justamente na parte de controlar a trajetória dessa perna. Depois de mim, outras pessoas já trabalharam também nela. Então, acho que hoje em dia já tem as 2 pernas, na época só tinha uma. Então, por isso que eu fiz no contexto de AVC, justamente porque geralmente afetam um dos lados do corpo mais que o outro. Não tinha suporte para tornozelo, hoje em dia acho que já tem. Então, é um crescimento que vai tendo com o passar dos anos, né? Mas sempre nesse contexto de reabilitação, na parte de saúde, que era uma parte que sempre me interessou bastante. E qual conselho você daria hoje para as pessoas que estão se formando? Entrando também, pode ser. Tá, vamos começar pelas pessoas que estão entrando. Isso. Aproveitem a universidade, mas com moderação, porque é um ambiente que pode ser muito enriquecedor, mas com a mesma facilidade ele pode ser um pouco perigoso. Né? Com a mesma facilidade que você vai conversar com professores incríveis, se expor a pesquisas incríveis, você pode cair num buraco de não fazer nada, entendeu? Então, eu imagino que para muitos de vocês seja a primeira experiência adulta mesmo, assim, que você é responsável pelas suas ações. Então, aproveitem, porque é um momento único na vida de vocês. E para quem está se formando, parabéns, primeiro. Parabéns, você faz parte de um grupo seleto de cerca de 30% das pessoas que não abandonaram o curso. E de uma parte seleta, mais seleta ainda, que se forma no curso, né? Então, valorize isso. Toma um momento para olhar para toda essa trajetória, que ela foi muito difícil, mas muito enriquecedora. Você é um profissional valioso, saiba o seu valor e busque o que é melhor para você. Então, é isso que eu teria para dizer para essas pessoas. E cada um tem sua trajetória também, viu? Não se sinta mal se você se formar e não tiver nada alinhado ainda, é normal. Você tem as opções acadêmicas, de fazer um mestrado, um doutorado. Você tem as opções de concurso ou de arrumar um emprego numa empresa privada. Todos eles são muito válidos para um engenheiro mecatrônico. Queria agradecer você ter disponibilizado esse momento para a gente. Muito obrigada. De nada, é um prazer. E muito feliz de ver que a mecatrônica tá indo bem. Ainda tem pessoas interessadas nessa área que vai dar tudo certo.